Olá, se você ama a Palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso bate-papo hoje continua sendo sobre as disciplinas espirituais cristãs. E hoje, a disciplina que vamos conversar, a disciplina que vamos comentar é a disciplina espiritual do jejum. Isso mesmo, uma disciplina muito importante e que atualmente tem sido deixada de lado, tem sido esquecida por muitos cristãos. Vamos enfrentar as seguintes perguntas. Por que eu devo jejuar? Jejum é um mandamento? E como melhorar a minha vida de jejum? Não sai daí que temos muita coisa boa para conversar. A Bíblia é repleta de exemplos de jejum. A Bíblia traz orientações do próprio Jesus a respeito do jejum. Por exemplo, Mateus capítulo 9, no versículo de número 14, diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O próprio mestre foi indagado porque na época em que ele estava aqui na terra, andando por aqui com seus discípulos, os seus discípulos não praticavam o jejum. E então Jesus respondeu: agora o noivo está com eles, mas haverá um tempo em que não mais estará com eles e eles deverão jejuar. Sim, o jejum é um importante instrumento de Deus para o nosso fortalecimento espiritual. O jejum é importante na batalha espiritual pela qual todo cristão vive todos os dias. Essa passagem que nós lemos, registrada em Mateus, no capítulo 9, algumas vezes, inclusive, é utilizada como pretexto para aqueles que querem dizer que não é mais caso de jejuar, que o próprio Jesus falou que enquanto ele estivesse conosco, realmente não haveria necessidade de jejuar. Então o jejum só seria aplicado para o período de sua morte, da sexta-feira até o domingo pela manhã, e que a partir de agora não seria mais necessário jejuar. No entanto, não é isso que a própria Bíblia nos traz. A igreja primitiva não apenas sabia o que era jejuar, mas praticava o jejum. Os pais da igreja escreveram sobre o jejum. Na verdade, os primeiros testemunhos a partir da vida de Jesus, nós tivemos vários exemplos de jejuns, a começar do nosso querido irmão apóstolo Paulo, que também praticou o jejum. Inclusive, após o seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele jejuou por 3 dias consecutivos. Em palavras muito simples, jejuar é privar o nosso corpo de alimentos e de bebidas. O jejum é a privação de alimento, é a privação de bebidas. Precisamos entender que o instinto básico do ser humano, o instinto da sobrevivência, tem relação com a comida e com a bebida. Então, quando nós, por livre e espontânea vontade, com um propósito específico de nos relacionarmos melhor com Deus, nós nos abstemos da alimentação e da bebida, nós naquele momento estamos dando não ao instinto básico do nosso corpo, dizendo que é possível privar do desejo básico. E se é possível nós controlarmos os nossos instintos mais básicos, os nossos desejos mais básicos, também será possível controlar o nosso instinto, o nosso desejo pelo pecado. Por isso que quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a carne, os seus desejos. Estou dizendo assim, olha, quem manda sou eu. É a minha mente, é o propósito específico. Então, se eu tenho um propósito específico de jejuar
para me relacionar melhor com Deus, e naquele momento eu consigo controlar os meus instintos de sobrevivência, eu também terei mais facilidade para controlar o instinto que me leva a pecar. No entanto, eu preciso alertar que jejum não é uma mera dieta, que jejum não é uma greve de fome. O jejum sempre deve estar alinhado com um propósito específico de me aproximar de Deus. E o jejum não deve ser praticado isoladamente, ou seja, eu jejuo, mas eu também oro, eu jejuo, mas eu também leio a Bíblia, eu jejuo, mas eu também louvo ao Senhor, jejuo, mas eu também contemplo. Então, na verdade, a disciplina espiritual do jejum, apesar de ser uma disciplina interior, uma disciplina que depende de mim para com o contato com o meu Criador, com o meu Senhor, ela deve ser praticada em conjunto com outras disciplinas espirituais. Mas tenha certeza absoluta que quando você começa a praticar a disciplina espiritual do jejum, algo novo acontece. Inclusive, nós temos a descoberta pela própria medicina, por pessoas que seguem uma vida mais natural, que o jejum intermitente faz bem, que a prática do jejum faz bem. No entanto, a nossa motivação não é essa. A motivação não é emagrecer, a motivação não é saúde, motivação também não é barganhar com Deus. A nossa motivação é querer mortificar os nossos desejos, a nossa carne, para agradar ao Senhor, conhecer a sua vontade e cumprir a vontade do nosso Deus. Não esqueça, jejum é instrumento de Deus para a nossa aproximação espiritual com Ele. Pratique o jejum. Infelizmente, talvez nós sejamos a geração de cristãos que menos pratica o jejum. Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, afirma o seguinte: a propaganda com a qual somos alimentados continuamente convence-nos de que, se não tivermos 3 refeições fartas todos os dias, com diversos petiscos nos intervalos, ficaremos à beira da inanição. Hoje nós somos bombardeados por muita informação, redes sociais, comerciais e tudo que vem despertar na nossa mente o desejo em consumir aquela imagem bonita de uma comida gostosa, de algo que realmente vai matar o nosso desejo. Na verdade, a mídia e a propaganda nos ensinam a satisfazer os nossos desejos, mas o jejum vai na contramão disso. No jejum, deixamos de ouvir os nossos desejos para ouvir e obedecer à voz de Deus. Aí você pergunta, mas pastor Ednei, qual é o jejum bíblico? Eu te respondo, na verdade, a Bíblia traz alguns tipos de jejum. Primeiro requisito do jejum bíblico, qual a motivação? Motivação, buscar relacionamento espiritual com Deus. Segundo requisito, abstenção de alimento e de bebida. Terceiro requisito, prática em conjunto com arrependimento, coração contrito, oração, leitura da palavra de Deus, confissão e tudo que envolva uma prática espiritual saudável. E quais são os tipos de jejum que aparecem na Bíblia? Vamos lá. O primeiro tipo que aparece na Bíblia é o jejum parcial. Aí você lembra, bem, o que é o jejum parcial, pastor? Jejum parcial é se abster de algo relacionado à alimentação, ao meu desejo. Por exemplo, o praticado por Daniel, que ele comeu só legumes e ele ali estava praticando a oração, na verdade ali o quebrantamento, o louvor, tudo em conjunto, mas ele se alimentava, ele bebia. Na verdade, ele deixou de consumir os manjares da Babilônia, mas ele continuou se alimentando. Lembre-se, eu não vou me abster apenas por abster, eu vou abster de algo, de uma alimentação, de um desejo para buscar um relacionamento com Deus. O segundo tipo de jejum que aparece na Bíblia é o que nós chamamos de jejum normal. O mais famoso foi o praticado por Jesus. Jesus jejuou 40 dias, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e isso está narrado nos evangelhos sinóticos. O jejum normal é aquele que nós nos abstemos da
alimentação, mas continuamos a ingerir a água. Continuamos então com a hidratação do nosso corpo. Nós nos abstemos da alimentação. Esse é o jejum que nós classificamos como normal. O terceiro tipo de jejum que aparece na Bíblia é o jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? É aquele que nós nos abstemos tanto do alimento quanto também da água, da hidratação ao nosso corpo. Aí nós temos um jejum mais severo, um jejum realmente mais profundo. Nós temos aí a prática, por exemplo, de Ester, quando convocou o povo para jejuar por 3 dias. Nós temos também o apóstolo Paulo, que após o seu encontro com Jesus, registrado lá em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 9 também, ele também jejuou um jejum absoluto por 3 dias. Nós temos também, dentro dessa categoria de jejum absoluto, o jejum que nós consideramos sobrenatural. Por quê, pastor? Porque a medicina orienta que um corpo não pode sobreviver com saúde sem comida e bebida por mais de 3 dias. Então, por isso que nós vemos na Bíblia a prática do jejum absoluto por 3 dias, porque mais do que isso, o nosso corpo não aguenta. Mas nós temos jejuns absolutos sobrenaturais. Foram praticados por 2 grandes homens de Deus na Bíblia. O primeiro, Moisés, que não bebeu e também não comeu. E Elias, que também não bebeu e não comeu por um longo período de tempo. A Bíblia fala que Moisés e Elias jejuaram por 40 dias, mas ali foi um chamado específico, foi um agir sobrenatural do Senhor. Eles não comeram e não beberam por 40 dias, praticaram um jejum absoluto, mas sobrenatural. Aí nós temos também a questão da prática do jejum regular, que é aquele que se pratica em um determinado dia. Por exemplo, você decide fazer toda segunda-feira um jejum, toda quarta-feira ou todo domingo um jejum. Isso é um jejum regular. A Bíblia registra isso no livro de Zacarias, e inclusive lembra daquela história que Jesus contou do fariseu e do publicano, que o fariseu batia no peito e dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, ou seja, era um jejum regular. Jejum regular é aquele que tem dia certo, período específico para ser praticado. Outro tipo de jejum que aparece na Bíblia, classificado quanto à sua forma de ser feito, é o jejum particular, ou seja, eu pratico o meu jejum individualmente. Como nós sabemos, o mais conhecido dele foi o praticado por Jesus Cristo. E Jesus orientou especificamente com relação a este jejum. Ele falou assim: olha, quando vocês forem jejuar, os outros não precisam saber. Tomem banho, mudem a roupa de vocês, penteiem o cabelo, não fiquem com a cara de sofrência, né? Ah, eu estou sofrendo, eu estou jejuando, querer mostrar para o outro. Não, não, não. O jejum, quando é praticado particularmente, você vai começar o seu jejum, você vai escovar o seu dente, você vai tomar um banho, você vai pentear o seu cabelo e agir naturalmente. Os outros não precisam saber. O que você precisa mudar é a forma do teu dia, da condução do teu dia. Você vai orar, você vai ler Bíblia, você vai praticar a confissão, você vai buscar estar mais em contato com Deus, mas os outros não precisam saber que você está jejuando. Mas a Bíblia também traz o jejum coletivo, isso mesmo, o jejum praticado por mais de uma pessoa, não na sua individualidade, praticado então na sua coletividade. Talvez um dos jejuns mais conhecidos da Bíblia, praticados em coletividade, foi quando Jonas foi enviado por Deus para pregar aos ninivitas. Você lembra disso? Jonas não queria ir, porque ele sabia que ao ouvirem a palavra de Deus, o povo ia se humilhar, né, buscar ao Senhor, e foi isso que aconteceu. Foi proclamado então o jejum coletivo ali para buscar a misericórdia de Deus, e Deus realmente ouviu o clamor daquele povo. Então o jejum coletivo é aquele praticado não na individualidade, mas praticado por um grupo de pessoas com um propósito específico e alinhado. Não adianta eu estar jejuando por um propósito específico, você jejuando por outro. Não, não. Temos que estar
com um propósito muito alinhado, que é o jejum praticado coletivamente. Então são essas as formas, os tipos de jejum que aparecem nas Sagradas Escrituras. Aí você me pergunta, pastor, por que eu preciso jejuar? É um mandamento bíblico? Não, querido. Não é um mandamento bíblico, mas é uma expectativa bíblica. Sim, porque a Bíblia mostra os benefícios espirituais da prática do jejum. O próprio Jesus falou que há castas de demônios que não podem ser expulsas a não ser por alguém que pratica a oração e o jejum. Mas por que isso? Porque o jejum é uma arma diferenciada, é um talismã? Não, é porque quando eu pratico a oração e o jejum, eu melhoro a minha vida espiritual, a minha fé é aumentada, eu consigo enxergar mais o mundo espiritual e então Deus concede mais autoridade para aqueles que praticam. Lembre-se, você está em guerra, nós estamos em batalha espiritual e precisamos fortalecer o nosso espírito. E o fortalecimento do nosso espírito só vem com a mortificação na nossa carne. Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Da guerra da carne e do espírito. Então, quando nós mortificamos a nossa carne, o nosso espírito ganha mais força e nós podemos subsistir com relação ao mundo espiritual, a batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. E como sempre, nós não podemos acabar este vídeo sem te dar algumas dicas especiais, abençoadoras para melhorar a sua vida do jejum. Então, pastor, como eu faço para melhorar ou começar uma vida de jejum? Anota as dicas aí, meu irmão, vai te abençoar. Dica de número 1, entenda o propósito do jejum. Isso mesmo, jejum não é barganha, jejum não é dieta, jejum não é moeda de troca. E também, atenção para isso, não existe jejuar pelo outro, viu? Na Bíblia não tem isso. É muito comum falar assim, olha, eu vou fazer um jejum por você, para Deus te abençoar, para Deus abrir uma porta para você. Ei, a Bíblia não traz base para este tipo de jejum, porque jejum é uma relação entre quem pratica e Deus. Você vai mortificar a sua carne e elevar a tua vida espiritual. Então o propósito específico é esse. Não existe aquele papo, sabe, de vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego, vou jejuar para ver se Deus melhora a minha vida financeira. Não, querido, não é moeda de troca, entenda. Eu vou jejuar para melhorar a minha vida espiritual, para eu conseguir ter mais força para ler a Bíblia, para eu conseguir ter a minha fé aumentada, eu conseguir vencer na batalha espiritual. Aí sim, você entendeu o propósito do jejum. Dica de número 2, conheça os tipos de jejuns bíblicos. Nós já falamos aqui, volta um pouco, assiste novamente, porque nós temos jejum parcial, nós temos jejum normal, o jejum absoluto, o jejum particular, o jejum coletivo e o jejum regular. Então você conhece, volta um pouco para você compreender exatamente quais são os tipos de jejum que a Bíblia traz para cada um de nós. Dica de número 3. Não jejue por obrigação. Lembre-se de que é mais importante o conteúdo do que a forma. Quarta dica, vai fazer um jejum? Peça a direção de Deus, da forma, o melhor tipo, como você vai conduzir o teu dia. Ore ao Senhor, peça a direção dele, ele vai ajudar você. Dica de número 5, vamos começar? Comece com o jejum parcial, isso mesmo, corte alguma coisa. Faça um propósito específico, por um prazo específico, mas não esqueça, não é dieta. O jejum precisa estar alinhado com a prática de outras disciplinas espirituais. Vou jejuar? Preciso orar, preciso confessar, preciso me arrepender, preciso ler a Bíblia, preciso ter um estilo de vida diferenciado. Dica de número 6. Conheça os seus limites. Não adianta você querer começar a praticar o jejum. Vou começar com um jejum absoluto de 2 dias. Aí você vai começar a ter dor de cabeça, você vai ter náuseas, você vai passar mal e isso vai desanimar você. Então começa aos poucos e você vai melhorando, vai testando os teus limites e vai alargando também os teus limites. Entenda,
Tudo é uma questão de prática, de estilo de vida. Você vai paulatinamente trabalhando a tua vida. O mais importante é começar e não desistir. E a dica de número 7 é: torne a prática do jejum um hábito na sua vida. É isso mesmo. Não interessa se vai ser um jejum longo ou curto, o importante é que você tenha um hábito de praticar o jejum. Quando foi a última vez que você fez um jejum a Deus? Quando foi a última vez que você buscou praticar essa disciplina espiritual tão importante? Pense a respeito disso e mude. Talvez a partir deste vídeo você pode marcar na tua agenda um dia para começar a prática do jejum. Querido, eu espero que tenha sido bênção para a tua vida esse bate-papo sobre o jejum. Eu tenho a certeza absoluta que com a prática das disciplinas espirituais cristãs, a tua vida espiritual vai melhorar e você vai contar esse testemunho. Eu já queria que você começasse a comentar aqui embaixo: pastor, eu estou começando a estudar, eu estou começando a orar melhor, eu vou começar a praticar o jejum. Comenta aqui, vamos nos ajudar, vamos espalhar a palavra de Deus. Eu tenho orado por você, eu tenho orado para que você continue sendo abençoado, porque você também tem me abençoado aqui. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.